Graça e paz. Vocês estão bem? Uma alegria para mim novamente ter essa oportunidade de compartilhar com vocês a palavra de Deus. E eu convido a igreja a abrir os seus boletins. O título do nosso estudo hoje é Vós sois a luz do mundo. Onde você lê vós, você entenda por eu também. Vós, nós e eu. Traga para você mesmo essa verdade, esse adjetivo que o Senhor aplicou, que o Senhor colocou. Vamos ler todos juntos, então, o texto que se encontra em Mateus 5, 14 a 16, no boletim, irmãos. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus amoroso, e que veio a esta terra trazer luz a este mundo, aos nossos corações. São tantas as bênçãos que seria impossível enumerá-las, Pai. Mas ainda essa manhã eu peço que o Senhor fale conosco, Pai. Que o Senhor ilumine a Tua palavra para nós, Pai, no nosso coração. Efetua, Pai, a obra que o Senhor tem preparada, meu Pai. Salva aqueles que o Senhor quer salvar, edifica aqueles que o Senhor quer edificar. Santifica esta igreja, meu Pai. E te peço ainda, Pai, que o Senhor fale através de mim e não permita, Pai, que aqui seja expressa meras opiniões, meros traços da minha personalidade e da minha experiência, meu Pai. Te peço que a Tua palavra ela seja pura. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ao boletim. Esta afirmação de Jesus, vós sois a luz do mundo, ela está inserida no famoso Sermão da Montanha e é a conclusão da primeira sessão deste sermão. Esta primeira sessão, ela é composta pelas chamadas bem-aventuranças. Não está no boletim, mas vamos ler as bem-aventuranças, porque é muito importante contextualizar antes de nós irmos para o versículo, para o estudo propriamente dito. Tem como colocar no telão? Mateus capítulo 5. A partir do verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor?
para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Ok. E aí a sequência seria esse texto base que nós lemos então. A palavra bem-aventurado, ela significa feliz ou bendito. E na Bíblia, ela é uma expressão que se refere a alguém que desfruta da vida de Cristo em seu interior. É muito interessante que, de forma bem didática, somente depois de apresentar o perfil do caráter do regenerado, é que o Senhor Jesus apresenta o resultado dessas características no mundo. Então, no Sermão do Monte, aqui é o início do Sermão do Monte, primeiramente, então o Senhor ele apresenta quais são as características, as marcas, né, de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro, quando eu digo cristão ou crente, que eu vou usar essa expressão, que os irmãos não confundam com frequentador de igreja, que o crente é aquele que foi nascido de novo, regenerado, restaurado, lavado pelo sangue do Cordeiro e vive dessa maneira, né? Então, quando o Senhor ele aborda essas características, que características são essas? Humildade, mansidão, misericórdia, pureza de coração, né? Sensibilidade, né? Então, o Senhor primeiramente apresenta essas características para depois ele dizer o que essas características irão causar no mundo. Vocês entendem isso? Depois que ele fala das bem-aventuranças, ele vai dizer: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, né? E por que isso é tão importante? Porque muitas vezes nós tendemos a inverter a ordem das coisas, procurando exercer influência no mundo, sem antes ter a realidade das bem-aventuranças em nossa vida. E o nome disso é religiosidade e hipocrisia. É por isso que muitas vezes, no nosso trabalho, às vezes de falar do Evangelho para alguém, né, ou de testemunhar de alguma maneira, né? É por isso que muitas vezes o nosso trabalho ele é infrutífero, ele é em vão. Porque às vezes a gente tem na ponta da língua uma palavra, mas não tem essa realidade ainda presente no nosso coração. E você vê como o Senhor coloca a consequência da bem-aventurança no final. Depois que você tem essas características, aí você vai poder salgar a terra e ser luz do mundo, né? Primeiro, a natureza ela precisa ser transformada por Cristo, para depois o ambiente ser transformado. Faz sentido ou não? Primeiro nós precisamos ser algo, para depois nós agirmos como algo, né? Voltando para o boletim. O Senhor Jesus afirma que somos a luz do mundo. Pense na luz. Dentre todas as coisas criadas, né, talvez, né, acho que é bem provável que a luz seja a mais útil, a mais importante, né? A luz ela aquece, ela ilumina, ela guia, ela fertiliza, ela alimenta, ela dá saúde. Num aspecto metafórico, ela também esclarece a verdade, ela traz à tona coisas ocultas, né? Aquele que vem para a luz, vem para que as suas obras sejam mostradas, né? Então a luz é absolutamente necessária à vida. Uma vez que compreendemos a grande importância da luz, as palavras de Jesus, vós sois a luz do mundo, ganham uma relevância muito maior em nossa percepção, pois elas nos ensinam que na vida do cristão há algo muito peculiar e imprescindível ao mundo. Se nós somos conhecidos então como povo de Deus, essa distinção ela deve ser natural, porque ela é um reflexo da vida de Cristo em nós, ela não é algo forçado, não é algo produzido pela carne, pela vontade humana, né? Ela também deve ser desejável, porque aquele que nasceu de novo, ele tem sede do Senhor. A palavra diz que assim como a corça suspira pelas águas, né? A minha alma suspira por ti. Então ela é natural, ela é desejável e ela é crescente também. A palavra também diz que a vereda do justo, ela é como a aurora, que vai crescendo até ser dia perfeito. Essa afirmação, meus irmãos, de Jesus, vós sois a luz do mundo, preste atenção que ele não diz assim, vós sois uma luz no mundo, uma entre outras.
Vós sois a luz do mundo. Então, por isso, ela também pode ser entendida como: apenas vós sois a luz do mundo. Faz sentido? E isso, automaticamente, meus irmãos, joga todo o restante do mundo onde? Nas trevas. Você veja como isso é radical, né? O mundo, ele não pode suportar uma afirmação dessa. Houve um movimento cultural no século XVIII que marcou, cultural e filosófico, que marcou o abandono da fé como uma influência na política, na filosofia, nas artes. Alguém sabe como chama, não? Iluminismo. Olha que interessante, eles chamaram isso de iluminismo, né? Ou seja, eles acham que a gente é que está nas trevas, né? Eles acham que eles são os iluminados. E por que eles dizem isso? Por que eles se chamam de iluminados, né? É porque eles não se veem nas trevas, eles não podem suportar uma afirmação como essa, né? Mesmo com todos os sinais do mundo apontando que o abandono da fé, o abandono do Senhor, ele tem colocado o mundo numa rota de um eminente colapso. Agora vocês, meus irmãos, vocês vejam, né? Que grande privilégio que nós temos de sermos a luz do mundo, né? E também que grande responsabilidade, porque não há ninguém, exceto o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, que possa advertir o mundo acerca do juízo de Deus. Se nós não proclamarmos o Evangelho, ninguém vai proclamar. Nós somos a luz do mundo por isso, porque nós somos os portadores do Evangelho neste mundo de trevas, né? Os chamados, entre aspas, sábios deste mundo, eles preferem nem pensar num julgamento em certo e errado, eles ficam alheios a essas coisas, né? Eles não gostam de serem informados de que, apesar de todo o conhecimento, todo o preparo, toda a cultura que eles adquiriram, né, eles estão em trevas. Eles não gostam, né? No entanto, essa é a mais pura verdade. Não está no texto, mas eu quero ler João 3, 19 e 20. Os irmãos acompanhem a leitura. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. E a única coisa que pode libertar essas pessoas que estão nas trevas, meus irmãos, é o Evangelho. E somente o crente, o verdadeiro renascido, ele possui o Evangelho para ofertar para essas pessoas. Por isso que eu digo que é um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Porque é por isso que o cristão ele é a luz do mundo. Porque ele carrega consigo a palavra que pode trazer luz aos corações. Vocês entendem isso? Perceba também, voltando ao boletim, que ao proferir essas palavras, vós sois a luz do mundo, Jesus ele não estava se dirigindo aos poderosos da época. Ele não estava falando aos intelectuais, aos doutores, aos religiosos, aos reis, né? Ele estava falando com quem? Com os discípulos. Se você voltar no início do capítulo 5 de Mateus, se puder projetar novamente, Mateus capítulo 5, você vai perceber que na plateia que estava ouvindo Jesus no deserto, haviam dois tipos de pessoas. Olha lá, vendo Jesus as multidões. Primeiro tipo de pessoa são as multidões. E Jesus é aquele que vê. Ele vê cada um de nós aqui. Para Jesus não tem escuridão. Ele conhece o coração de cada um. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse. E aproximaram-se os seus dois tipos de pessoas: multidões e discípulos. Olha o verso 2. E ele passou a ensiná-los. Esse ensiná-los é as multidões ou os discípulos?
aos discípulos. Somente o discípulo, ele pode ouvir a voz do Senhor, porque ele está na luz, né? Então ele estava falando aos discípulos, ainda que as multidões todas ouviram. Mas se você depois olhar na sua casa, no finalzinho do Sermão da Montanha, você vai ver dizendo o seguinte, que as multidões se maravilharam com a sua doutrina. Isso é o máximo que as multidões podem fazer, achar muito interessante se maravilhar, mas realmente ser discípulo, que na etimologia significa aquele que aprende, realmente aprender e pôr em prática, viver dessa maneira, é um assunto para discípulo. Então, o que distingue o verdadeiro crente não é uma questão de posição social, de inteligência, de força, de carisma ou eloquência. O que distingue o cristão do restante do mundo é o caráter, ou melhor, caráter com C maiúsculo, de Cristo presente e crescente na vida do regenerado. Por que eu digo crescente? Porque aquele que nasceu de novo, ele cresce. Não há estagnação na vida cristã. Se a sua vida está estagnada, não é natural, não é normal isso. É uma situação que precisa ser tratada, e inclusive essa palavra de hoje é uma palavra de exortação nesse sentido. Porque na vida cristã, se na vida natural aquele que nasce, cresce, na vida cristã também. Quem nasceu de novo precisa amadurecer, caminhar e crescer no conhecimento e na experiência com o Senhor. E o que é santificação, o que é crescimento, se não mais de Cristo em nós e menos de nós? Convém que Ele cresça e eu diminua, né? Então aquele que já passou pela experiência do novo nascimento, ele tem em si mesmo a vida de Cristo, e isso lhe confere um caráter totalmente diferente das demais pessoas, porque é luz nas trevas. Então, meus irmãos, as qualidades descritas nas bem-aventuranças, quais são? Humildade, sensibilidade, mansidão, justiça, misericórdia, pureza de coração, né? Não necessariamente nessa ordem, né? Essas características, elas são características de Cristo. De quem que você acha que Cristo está falando quando Ele está falando as bem-aventuranças? Ele está falando dele mesmo, né? Na verdade, e isso fica muito claro pela ordem em que isso é colocado. Porque quem é que foi humilde? Quem é que é manso em si mesmo, com o seu próprio coração? A nossa mansidão, a nossa humildade, ela vem de Cristo habitando em nós. Agora Jesus, Ele em si mesmo, Ele é manso, Ele é humilde, Ele é misericordioso. E agora você veja que interessante, depois de ser tudo isso, humilde, manso, misericordioso, puro de coração, Ele é perseguido pela justiça. Aqui Jesus estava já anunciando a sua morte, a sua perseguição. Depois de viver essa qualidade de vida, o que vai acontecer? Perseguição. E isso é o que vai acontecer com cada um de nós, se vivermos a vida cristã verdadeira descrita nas bem-aventuranças. Perseguição, porque o mundo em trevas, ele não pode suportar. Mas, queridos, perseguição, adversidade na vida do cristão é perfeitamente natural. Perfeitamente natural. Quando é pela justiça, né? Existe uma corrente religiosa e teológica que diz que na vida do cristão não tem problemas, que tudo vai dar certinho, que nós somos como que super-heróis, né, da fé, mas, queridos, isso é nada mais longe da realidade da palavra do Senhor do que isso. O próprio Senhor nos disse, né? Toma a sua cruz e me siga. Você imagina você tomando a cruz, a cruz de Cristo, e aí Ele fala assim, me siga. E aí você está a caminho com aquela cruz nas costas, né? O que tem lá no final do caminho? Morte. Por isso que está nessa sequência. Quem toma a cruz não é para ter notoriedade, para ter sucesso, para ter status, para ter privilégios neste mundo, não. Toma a sua cruz e me siga. Morte para mim mesmo, morte do velho homem. O Senhor efetuou aquela obra de remissão dos nossos pecados, veio habitar no nosso coração e Ele nos convida, vem comigo. Fazei morrer a vossa natureza, né?
Aquele que roubava, não roube mais. Todas aquelas coisas, né, tão importantes da vida cristã, que o Senhor nos convida. É uma obra que Ele efetuou em nós e Ele nos habilita a viver essa qualidade de vida. Você e eu, você não pode fazer isso sozinho, nenhum de nós, né? Quem de nós aqui é humilde, pode dizer, que batendo no peito e falou assim: eu sou humilde? Quem aqui que pode dizer: eu sou manso? Você é manso até que toque naquele assunto que para você é tão caro, né? Aí você é manso. Agora, com a vida de Cristo em mim, aí é outra coisa, né? Então Jesus, ele está falando dele mesmo. Olha lá em Gálatas 2:20, voltando para o boletim. Em Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte, vamos ler todos juntos? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, somente através da vida de Cristo em nós somos tornados aptos a sermos humildes, mansos, misericordiosos, pacificadores, sensíveis, pois essas características, elas são características dele, e serão elas que irão brilhar no mundo. Não é o seu talento, a sua inteligência, a sua simpatia, a sua educação que vai brilhar no mundo, meu irmão. A luz do mundo não está em você. Nós somos como a lua, que não tem luz própria. A luz da lua, que ilumina uma noite, né, ela vem do sol. O sol rebate e ela reflete aquela luz que não é dela. O verdadeiro cristão, ele é assim, a luz dele é de Cristo. Então, nenhum de nós, intrinsecamente falando, é assim. Quem somos nós, então? Vamos todos ler? 2 Coríntios 4:7. Porque Deus lhe disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Tendo, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4:7. Aí então está a descrição de quem somos nós em nós mesmos, né? Vasos de barro. Mas e no interior? Um tesouro. Tesouro em vasos de barro. Uma outra linda descrição desta obra está em Gênesis 1, de 1 a 3. Vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Antes da regeneração, o coração do homem é desse jeito aqui, sem forma e vazio. É igual aquela massa disforme que havia antes do Senhor começar a construir esse mundo, né? Era sem forma e vazio, até que o Senhor diz: haja luz, e houve luz, né? Você já recebeu essa luz em seu coração? Você já experimentou a iluminação do Espírito Santo? Então aqui eu quero fincar uma primeira estaca, um primeiro ponto importante, um primeiro alicerce, né? Que eu faço questão que os irmãos guardem no coração hoje, né? Que é luz no coração, ou luz primeiramente no coração. Não tem como, não é possível você ser luz no mundo se você então não tem essa luz no seu coração. Você já teve a experiência do novo nascimento? Você pode dizer que sim? Ou a sua vida ainda está em trevas, né? Tendo a luz de Cristo em nós, então é imperativo que a brilhemos. Olha só, quando o Senhor diz: assim brilha a vossa luz, Ele não está assim dando uma sugestão: querido, por que você não brilha essa luz aí, né? Ou assim: será que você podia fazer o favor de brilhar a luz, né? Não é nada disso. É imperativo, Ele está dizendo: brilhe
a vossa luz. O Senhor está nos dizendo para fazer isso. E se Ele é Senhor, qual deve ser a minha atitude em relação àquele que possui o senhorio sobre a minha vida? De obediência, não é? Assim brilha a vossa luz, a minha luz. A luz, queridos, olha que coisa interessante, ela não tem utilidade para si mesma, né? Sendo cristãos, jamais poderemos viver apenas para nós mesmos. A luz é para iluminar o mundo, os outros, né? Então nós jamais poderemos viver para nós mesmos como vivem as demais pessoas. Então o verdadeiro cristão, meus irmãos, ele não é um desocupado, pois ele se ocupa dos assuntos de Deus, né? Mas ele também não é uma pessoa assim cheia de sonhos e planos mirabolantes. O verdadeiro cristão é uma pessoa simples, é uma pessoa que vive para Deus, é uma pessoa que considera o Senhor e a vontade de Deus em todos os aspectos da sua vida, em todos os momentos, né? Isso não estamos encorajando ninguém a viver de uma forma irresponsável, né? Muito pelo contrário, né? O verdadeiro cristão, ele em todos os âmbitos da sua vida, ele vai viver de forma equilibrada, porque ele tem dentro de si aquele que é a luz, né? Então o verdadeiro cristão, ele vive orientado por Deus neste mundo, em comunhão com os outros irmãos, né? E é isso que fará brilhar a luz no mundo, né? A verdadeira graça, ela não pode ser apagada ou escondida. Ao contrário, ela é notória e deve ser vista. Temos o Espírito Santo? Nós temos ou não? Então há de haver o fruto do Espírito. É algo natural. A planta faz força para produzir o fruto? É natural, algo natural, né? Perceba, querido, a semelhança que há entre as bem-aventuranças e o fruto do Espírito descrito em Gálatas 5, 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. A impressão que eu tenho é que é uma outra maneira de falar das bem-aventuranças, né? São frutos, consequências, né? É óbvio que a verdadeira vida cristã, ela envolve muito mais do que nós sermos batizados e virmos aqui domingo após domingo, né, gente? Não é verdade? É necessário, então, uma correspondência entre o coração e a prática, pois a prática, ela deriva do coração. Então a primeira estaca, o primeiro tópico importante que eu quis fincar nesse estudo, ele então era luz no coração. Agora a segunda estaca que eu pretendo fincar, se encontra no livro do Êxodo 10, 21. Vamos ler juntos? Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possa apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Aqui, então, é a penúltima praga. Os irmãos conhecem a história, quando Moisés foi até o faraó para poder libertar o povo, tirar o povo daquele cativeiro, e o faraó se nega, né? A palavra diz até que o Senhor mesmo endureceu o coração de faraó, ele se nega, aí o Senhor manda aquelas pragas todas, né? E essa aqui é a penúltima praga. Aqui os egípcios já estavam cansados de tanto apanhar, mas ainda estavam endurecidos, né? E o Senhor então, ele manda isso. Olha lá, quando o Senhor julgou o Egito através da penúltima praga, que é a praga das trevas, o relato bíblico nos informa hiperbolicamente, claro, né, que essas trevas eram tão densas como se elas pudessem ser apalpadas. Ou seja, tem uma tradução que apresenta dessa maneira, né? Trevas como se pudesse pegar, né? Nós podemos dizer que esta frase descreve perfeitamente os dias de hoje. Dias de densas trevas. Ou você acha que não? Será que nós vivemos dias de densas trevas?
Veja, por exemplo, como que tem sido tratado hoje em dia, e é um assunto delicado, né? A questão da pedofilia, né? Antigamente isso era um assunto que era assim, óbvio, que era uma coisa absurda, que a gente, só de ouvir falar, a gente já criava até uma repulsa, né? Mas nos dias de hoje, você vê parte da mídia fazendo, né, e esses sábios desse mundo, né, essas pessoas que acham que entendem de alguma coisa, querendo aprovar, querendo dizer, por exemplo, que pedofilia é uma doença, né, já não é uma questão de crime, né? Parece que a estratégia deles é o seguinte, que é dizer que é doença para não dizer que é crime, né, para deixar de ser crime, né? E aí depois eles vão criminalizar quem diz que é doença. Vocês percebem isso, né? Essa questão da pedofilia é um aspecto entre muitos. O mundo inteiro está em trevas. O que é isso aqui? São densas trevas, né? Se o povo de Deus, que é a igreja, que é a luz do mundo, né? No dia em que, pela graça de Deus, essa igreja for arrebatada, o que restará desse mundo, gente? Trevas. Densas trevas, dias sombrios, trevas como se pudesse apalpar, né? Então é por isso que o cristão precisa brilhar a sua luz neste mundo. O mundo, meus irmãos, ele está sedento de luz, sedento de paz, sedento de significado. O problema do homem não está nas perguntas existenciais, às quais ele gasta o seu tempo e energia buscando respostas. Eu lembro que antes da minha regeneração, antes de eu nascer de novo, eu era uma pessoa que eu tinha muitas perguntas. Eu gostava de questionar, eu queria saber coisas, sabe? Minha cabeça ela vivia incomodada por questões da ciência, da política, das artes. Eu tinha muitas perguntas, né? Mas você vê que o problema do homem, ele não está nessas perguntas, ele não é uma questão de respostas, ele pode obter todas as respostas. Se o coração dele não for trocado, novas perguntas virão, e ele vai continuar se embaralhando nessas situações todas, né? Então o problema do homem está na natureza caída, pecaminosa e cega. Muitos buscam na filosofia, na arte, na ciência, na política. Nós estamos em tempos aí de política, né? Então muita gente tem transformado a política quase que como uma causa de sua vida, né? Não é verdade? O verdadeiro cristão, ele não se embaraça, ainda que ele tenha uma vida de cidadania, ainda que ele tenha as preocupações, ele vai exercer a sua cidadania, né? Mas ele não vai se embaraçar, ele não vai buscar nisso o significado para a sua vida, né? Tem gente que também busca na religião, né, essas respostas para essas perguntas, mas quando na verdade não são essas perguntas que realmente incomodam ele. O que incomoda ele é o vazio que ele tem no coração. Não é verdade, gente? Tanto é que quando uma pessoa nasce de novo, muitas dessas perguntas que ele tinha, ele até encontra respostas. Mas outras, elas deixam de ter importância. Elas já nem importância têm mais. Aquilo que eu pensava tanto, o Senhor retirou. Não é que Ele deu a resposta, Ele retirou a pergunta. Não é verdade? Acontece, irmãos? Então, essas pessoas, elas vivem em busca de resposta por conta de um vazio que elas têm no coração, né? Então, não há esperança para elas? Claro que há. Lógico que há, né? Existe uma esperança perene e abundante. E essa esperança haja luz. Importa-vos nascer de novo. Mas, queridos, quem é que vai falar isso para eles, gente? Quem é a luz do mundo? Quem é o portador do Evangelho? A igreja. É verdade, a igreja é nós, mas eu quero assim, apertar um pouco mais. Porque quando a gente fala igreja, aí a gente pensa assim no conjunto, então o negócio fica distribuído. E aí acho que é o Maurício, é o Prison, é o Márcio, né? É o outro, porque é da igreja. Ou então a administração, né? Nossa, mas o que a igreja faz a respeito disso, né? O que eu faço? Qual que é o meu posicionamento? Eu sou luz do mundo ou eu não sou, né? Então, meus irmãos, voltando para o boletim. Este mundo, ele pode ser definido como um mundo de densas trevas. No entanto, o texto nos diz que o povo de Deus tem luz
em suas habitações. Olha que coisa linda, né? Não é lindo isso, gente? O povo de Deus tem luz na sua habitação. Como é que está a tua família? Há luz na tua habitação? A primeira estaca que eu quis fincar é luz no coração. E agora é luz nas habitações. Como é que está a tua família, né? Agora você junta esse texto da declaração de Jesus, esse texto, né? A declaração de Jesus de Mateus 5,16. E vejamos que belo quadro se forma. Luz dentro do lar e luz diante dos homens. Porque ele diz, assim brilha a vossa luz, né? Você não pode, querido, você não pode brilhar a sua luz no mundo se no seu lar há trevas. Como é que está o seu lar? Como é que está o meu lar, né? No mundo do Egito havia trevas que podia se apalpar, mas nas casas do povo de Deus havia luz. Ou será que a treva entrou na minha casa? Misericórdia, né? Por que será, meus irmãos, que Paulo nos ensina, lá em Timóteo, né, que os diáconos, os presbíteros, né, eles, antes de assumirem essa condição de liderança, eles precisam ser alguém que governe bem a sua casa. Por que será? Você vê a coerência da palavra? Luz dentro de casa e luz lá fora, né? Aquilo que temos apresentado externamente, ele confere com o que acontece na nossa vida íntima e particular? Se não confere, misericórdia. Misericórdia de mim, Senhor, da minha vida, né? Aqui nós estamos querendo enganar. Ó Senhor, dá coerência para o teu povo, dá integridade para mim, para os meus irmãos, né? Seja a luz em nossos lares e nos habilite a brilhar essa luz. Luz nos lares. O povo de Deus tinha luz nas suas habitações. Todos nós que nascemos de novo, independente do dom ou de qualquer outro fator, somos sacerdotes universais e fomos chamados, tanto como indivíduos como família, à comunhão do Senhor. E é a partir desta comunhão que resplandeceremos a luz que está em nós, neste mundo de tão densas trevas. Sabe o que acontecerá quando a luz que há em você brilhar nesse mundo de trevas? O nome de Deus será glorificado entre os homens. Não é o que está dizendo? Você vê, o nome de Deus, ele não é glorificado apenas com o que você fala, com o seu discurso, né? Mas é com aquilo que você faz. A luz no seu coração, a luz na sua habitação, né? Então, quando o homem de Deus, ele brilha essa luz, o nome do Senhor é glorificado. E, queridos, todo aquele que tem o Senhor no coração, o maior desejo da vida dele é que o nome desse Senhor seja glorificado, não é? Ou será que a gente quer apenas os benefícios da vida cristã, aquilo que o Senhor nos proporciona? Misericórdia, gente. Nós temos um Senhor que é digno de toda honra, todo louvor, né? O problema, meus irmãos, é que assim como quando um cristão brilha a sua luz neste mundo, e o nome de Deus é glorificado, quando um cristão deixa de brilhar e se torna apagado, é o nome de Deus que fica sob júdice, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Romanos 2, 24. Vocês lembram da história de Sansão, né? Eu já preguei sobre Sansão aqui uma vez, né? E de como aqueles filisteus que haviam prendido Sansão, né? Adoradores daquele deus Dagon, que na verdade é Satanás, né? Lembra como que eles blasfemavam contra Deus? Sansão algemado naquela situação, né? E aquele povo blasfemando. Quando não é o nome, não é o seu nome, querido, que valor tem o meu nome? Mas o nome do Senhor sendo blasfemado por minha causa, misericórdia, né? Quando um homem de Deus ele tomba, quem é desmoralizado é o Senhor. Se a luz que há em nós se tornar trevas, quão densas, quão grandes trevas serão, né? Como é que nós podemos então ser luz do mundo? O nosso Senhor disse, vamos ler? Vós sois a luz do mundo. Mas ele também disse, eu sou a luz do mundo. João 8,12.
Essas duas afirmações, elas precisam ser consideradas juntamente. Pois o cristão só funciona como luz do mundo por causa dessa relação vital que ele vivencia com aquele que é a luz, né? Como eu já disse, nós não temos luz própria. Pense em você como a lua, que reflete uma luz que não é sua. Mas a luz chega no mundo. A lua ilumina o mundo, né? Com a sua própria luz. Então, queridos, se o Senhor ele habita no meu coração, Ele é a luz no meu coração, e Ele me habilita a iluminar esse mundo, e Ele, além de me habilitar, Ele me ordena isso, né? Sendo assim, se o Senhor ele é, por exemplo, misericordioso, eu posso ser vingativo? Eu posso ficar retendo no meu coração ressentimentos, mágoas? Faz sentido? Não é, né? Se o Senhor é humilde, eu posso ser soberbo? Se Ele é manso e pacificador, eu posso ser briguento e encrenqueiro? Você é daquele que dá um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair? Quem aqui é assim, né? Alguém irá glorificar o nome do Senhor vivendo desse jeito, gente? Misericórdia, né? Então, como é que nós podemos viver uma qualidade de vida que reflita a luz de Cristo? O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos responde em sua epístola aos Romanos, capítulo 6. Vamos ler? Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. E também em 2 Coríntios 4:10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Parafraseando, para que também a sua luz brilhe na minha vida. Gente, isso aqui é o desejo do coração do cristão. O seu coração ele anseia por isso aqui? Por brilhar a luz de Cristo que já habita em você? Ou será que no meu coração há um eclipse, em que a luz do Senhor ela é escondida pelos traços do meu caráter, pelas minhas manias, pelos meus vícios, pelos meus hábitos, né? Será que há um eclipse aí? Algum de vocês, algum de nós, né, consegue viver essa qualidade de vida sozinho? Quem consegue? Irmãos, nós necessitamos de Deus, até mesmo para a gente perceber que a gente está no escuro, que a gente está nas trevas. Porque aquele que não nasceu de novo, ele não sabe, ele acha que ele é iluminado. Ele é do iluminismo. Ele não sabe, ele não percebe. Se o Senhor não revelar para você que está aqui, se há aqui alguém que ainda não nasceu de novo, se o Senhor não revelar no teu coração que você está em treva, querido, você acha que você está jogando luz por esse mundo. E você está jogando treva. Só o Senhor pode fazer essa obra na nossa vida, né? Nós precisamos dele para constatar essa situação. Nós precisamos dele para tirar essas densas trevas que há no nosso coração, né? Tudo vem dele, é operado por ele, é consumado por ele. A ele a glória. Amém? Senhor, aviva o teu povo. Aviva o teu povo, Senhor. Eu não quero continuar vivendo uma vida de eclipse. Vida de eclipse, que não brilha. Socorre o teu povo, Senhor, nesses dias que vão se aproximando cada vez mais do fim, em que o testemunho vivo da igreja, ele é tão necessário, né, para alcançar os perdidos, né? A nossa luz, voltando ao boletim, ela vem do Senhor e ela é mantida e conservada por Ele mesmo. Vejamos como o Espírito Santo, através do apóstolo João, confirma esta verdade, que está em Apocalipse, capítulo 1. Mas antes eu quero contextualizar aqui um pouquinho, antes de a gente ir direto. Aqui, nesse texto de Apocalipse, João já se tornou idoso, já tem por volta de 90 anos, ele está preso, está na cadeia, na ilha penal de Patmos, né? Havia sido deflagrada uma perseguição muito grande, muito intensa,
no mundo pelo imperador Domiciano, e os cristãos estavam sendo entregues aos leões, outros sendo queimados como tochas, né? Eram dias de densas trevas, né? E muitos dos irmãos já estavam ficando desanimados, porque todos os apóstolos já haviam falecido. Paulo já havia falecido, o único vivo era João, mas estava na cadeia e incomunicável, né? Então eles estavam muito tristes e começavam a pensar assim: será que Jesus ele é mesmo Messias? Será que a gente acreditou numa coisa que não é, né? Então, dentro dessa situação de densas trevas, de tristeza, de desânimo, o Senhor aparece para João, o arrebata, né? E leva ele a um lugar misterioso, não sabemos se é em espírito, né? E faz uma série de revelações acerca de coisas que viriam a acontecer. E ele ordena que João escreva 7 cartas e envie para aquelas 7 igrejas do Apocalipse, né? Agora nós podemos ler. Vamos lá. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, como uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, e os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Olha a luz. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive e estive morto. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Quem é esse que João viu? Nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado e glorificado, com toda a sua glória e poder, né? Então, ao ouvir aquela voz, João então se vira, e aí ele olha e vê o nosso Senhor Jesus vestido com vestes sacerdotais, é a roupa do sacerdote, andando por entre os candeeiros. E isso nos remete imediatamente à figura do sumo sacerdote, descrito no Antigo Testamento, que, entre outras tarefas, tinha a responsabilidade de manter acesas as chamas do candeeiro. O que são esses candeeiros? É aquele menorá, né? O pastor Glenn tem falado, né? É um candelabro em que tem velas nas pontas, e esse sumo sacerdote ele está passeando por entre esses candelabros, né? E uma das tarefas do sumo sacerdote, além do sacrifício, da expiação, né? De preparar o pão da proposição, né? Ele tinha que manter aquela luz acesa, né? Então, assim era no Antigo Testamento. O sumo sacerdote ele entrava no santo lugar e efetuava isso. Ele cuidava então de tudo. E tudo no tabernáculo, ele simboliza Cristo e a igreja. Os candeeiros simbolizam a igreja. E na visão de João, Jesus está andando como que cuidando da luz dos candeeiros. Agora vejamos o que diz Hebreus 4, 14 a 16, todos juntos. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna.
Então esse texto, ele atesta o ministério sacerdotal de Cristo e nos ajuda a entender o que Jesus está fazendo junto dos candeeiros, na visão de João. Ele está cuidando da igreja, mantendo aceso o fogo com o azeite do Espírito e aparando os pavios queimados com aquelas espevitadeiras, aquelas tesourinhas, né, para manter a luz do testemunho brilhante. Jesus está trabalhando na igreja, nos alimentando com o seu Espírito e nos corrigindo, exortando, encorajando, né, com a sua espevitadeira, para sermos luz no mundo de trevas. Essa obra também é dele, gente. E esse trabalho de Jesus não se limita apenas àqueles irmãos do passado. Jesus continua em nosso meio efetuando esta mesma obra. Jesus, ele trabalha até hoje, queridos. Quem somos nós? Nós somos aqueles, nós, o povo de Deus, né? Nós somos aqueles que têm sido mantidos acesos, protegidos, conservados, corrigidos, edificados por Jesus, mesmo em meio a toda tribulação. Você pensa naquela tribulação que aqueles irmãos estavam passando. Pessoas sendo mortas, entregues a leões, né? E quando o Senhor, então, ele faz essa aparição a João, passeando por entre os candeeiros, mantendo a luz acesa, o que ele está dizendo? Queridos, eu estou aqui. Apesar de toda essa dificuldade, toda essa tribulação que vocês estão passando, eu estou aqui, eu sou eu mesmo, eu sou o mesmo. Eu estou cuidando de vocês, a chama de vocês não irá se apagar. Eu vou aparar a pontinha dos pavios para que a sua luz se mantenha mais brilhante. Esta é a obra do Senhor. Eu estou cuidando da igreja. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele fala que sobre esta rocha de que ele é o Filho de Deus, ele edificará a igreja. Eu quero, para encerrar, ler um parágrafo de um texto de um livro de Dr. Martin Lloyd-Jones, que é um dos autores que eu gosto muito. Está no livro Comentário do Sermão da Montanha. Acho que tem na nossa livraria e eu recomendo a todos que adquiram. É muito bom mesmo. Preste atenção. Dr. Martin Lloyd-Jones. Crente, você e eu estamos vivendo entre homens e mulheres que se acham no estado das mais grosseiras trevas. Jamais encontraram qualquer luz neste mundo, exceto de você e de mim, bem como do evangelho no qual cremos e o qual ensinamos. Os homens do mundo estão olhando para nós. Estão vendo em nós alguma coisa de diferente? Nossas vidas servem de reprimenda silenciosa contra a vida deles? Estamos vivendo de maneira tal que impelimos os homens a aproximarem-se de nós e perguntarem: por que você sempre parece tão pacífico? Como é que você é tão equilibrado? Como é que você pode suportar os apertos da vida desta forma? Por que você não se mostra dependente de ajudas artificiais e dos prazeres, conforme acontece conosco? O que é que você tem que nós não temos? Se os homens assim nos indagarem, então poderemos falar-lhes sobre aquelas boas novas admiráveis, notáveis, porém tragicamente negligenciadas, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e para proporcionar aos homens uma nova natureza e uma nova vida, tornando-nos filhos de Deus. Somente os crentes são a luz do mundo. Portanto, vivamos e funcionemos no mundo como filhos da luz. Amém? A nossa luz vem do Senhor e por Ele é mantida, mas Ele ordena que a brilhemos neste mundo tenebroso. Por misericórdia, meus irmãos. Por misericórdia. Que a graça de Deus, ela não encontre resistência nos nossos corações. Dependemos de Deus tanto para compreendermos essas verdades, quanto para colocá-las em prática. Que a luz de Cristo brilhe em nossas vidas para a glória dEle e para o bem das nossas almas. Amém. Vamos orar?
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso querido Pai das luzes, o Senhor que é a luz do mundo, meu Pai, mas que movido apenas pelo seu amor, pela sua graça, resolveu vir habitar no nosso coração, meu Pai. O nosso coração que era um coração de densas trevas, meu Pai, tal qual este mundo. Mas o Senhor disse, haja luz, e então houve luz. Te agradecemos por esta obra de iluminação em nossas vidas. E te pedimos, Pai, que o Senhor nos socorra, nos auxilie, nos ajude, Pai, a vermos em nossas vidas o que ainda tem sido trevas e nos dê a coragem de respondermos ao Teu chamado, de brilhar nesse mundo de maneira vigorosa, de maneira íntegra, de todo o nosso coração, meu Pai. Nós por nós mesmos não temos condição disso, Pai. Nós pedimos o Teu socorro nesta obra, meu Pai. Brilhe a Tua luz em nós, para que nós possamos brilhá-la nesse mundo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18h. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.